Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, um domingo, aconteceu em Salvador uma revolta de escravos africanos. O movimento de 1835 é conhecido como a Revolta dos Males. O nome foi dado pois assim eram chamados os negros muçulmanos que organizaram. A expressão Mali vem de Imalê, que na língua iorubá significa muçulmano. Portanto, os Males eram especificamente os muçulmanos de língua iorubá, conhecidos como Nagos na Bahia. Outros grupos, até mais islamizados, como os Hausas, também participaram, porém contribuindo com um número muito menor de rebeldes. A revolta envolveu cerca de 600 homens, o que equivale a 24 mil pessoas nos dias de hoje. Os rebeldes tinham planejado o levante para acontecer nas primeiras horas da manhã do dia 25, mas foram denunciados. Uma patrulha chegou a uma casa na ladeira da praça, onde estavam reunindo um grupo de rebeldes. Ao tentar forçar a porta para entrarem, os soldados foram surpreendidos com a repentina saída de cerca de 60 guerreiros africanos. Uma pequena batalha começou na ladeira da praça e, em seguida, os rebeldes se dirigiram à Câmara Municipal. A Câmara foi atacada porque em seu subsolo existia uma prisão, onde se encontrava preso um dos líderes males, o idoso pacífico Licutã, cujo nome muçulmano era Bilal. Este escravo não estava preso por rebeldia, e sim porque seu senhor tinha dúvidas vencidas e seus bens. Inclusive, Licutã foram confiscados para irem a leilão em benefício de credores. O ataque à prisão não foi bem sucedido. O grupo foi surpreendido no fogo cruzado entre os carcereiros e a guarda do Palácio do Governo, localizado na mesma praça. Daqui tentaram seguir na direção do Cabrito, onde tinham marcado encontro com os escravos e engenho, mas foram barrados no quartel da cavalaria em Água de Meninos. Neste local se deu a última batalha do Levante, sendo os males massacrados. Alguns que tentaram fugir a nado terminaram se afogando. A revolta deixou a cidade aterrorizada durante algumas horas, sendo sido vencida com a morte de mais 70 rebeldes e uns 10 oponentes. Mas o medo de uma nova revolta pudesse acontecer se instalou durante muitos anos entre os seus habitantes livres. Um medo que, aliás, se difundiu pelas demais províncias do Império no Brasil. Salvador tinha na época da revolta em torno de 65 mil habitantes, dos quais cerca de 40% eram escravos. Entre a população não escrava, a maioria era também formada por africanos e seus descendentes, chamados na época de crioulos. Quando eram negros nascidos no Brasil, além dos mestiços brancos e negros, chamados de pardos, mulatos e cabras. Juntando os negros e mestiços, escravos e livres, os afrodescendentes representavam 78% da população. Os brancos não passavam de 22%. Entre os escravos, a grande maioria, 63%, era nascida na África, chegando a 80% na região dos engenhos de açúcar, o Recôncavo. Eles foram trazidos de diversos portos da costa africana. Eles podiam ser de diversas origens, segundo a língua que falavam: Iorubá, Haussá, Fon, Marri, Nupes, Bornos e etc. Na Bahia, a maioria desses escravos eram conhecidos por nomes diferentes daqueles que tinham na África. Os de língua iorubá chamavam-se de Nagos. Os Fons e Marri eram conhecidos como Gegês. Os Nupes como Tapas. Em 1835, a grande maioria dos escravos na Bahia, nascidos na África, era realmente na língua iorubá. Cerca de 30% eram como Nagos. Muitos deles passavam na região muçulmana. A cidade de Salvador tinha uma economia baseada na escravidão, que girava em torno da cana-de-açúcar, produzida na região denominada de Recôncavo. Terras que circundavam a Baía de Todos os Santos. Ali também se plantava o fumo, que era exportado para a Europa e para a África. Na África, o fumo era utilizado na compra de escravos. No Recôncavo, os escravos eram empregados em todo tipo de atividade rural, não apenas no setor açucareiro e fumageiro. Eles também labutavam na criação de gado e no cultivo da mandioca. A farinha de mandioca já era naquela época um item fundamental da dieta dos ricos e pobres.
senhores e escravos. Como o fumo, a farinha estava também ligada ao tráfico, pois constituía um dos principais alimentos a bordo dos navios negreiros. As ocupações dos presos por suspeita da participação na revolta em 1835 refletem a variedade de atividades desempenhadas pelos escravos humanos. Havia entre eles lavradores, remadores, domésticos, pedreiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, armeiros, barbeiros, vendedores ambulantes, carregadores de cadeira, entre outras atividades. A grande maioria dos rebeldes se empregava em ocupações tipicamente urbanas. Foram pouquíssimos os ocupados na lavoura, por exemplo. Um ou outro tinha vindo do Recôncavo para participar do selante em Salvador. Na escravidão urbana, os cativos gozam de maior dependência do que na escravidão rural. Isso facilitou muito a organização do movimento de 1835. Em geral, os escravos percorriam por toda a cidade trabalhando para os seus próprios senhores, ou principalmente contratados por terceiro para serviços eventuais. Muitos escravos sequer moravam na casa do senhoral. Chamados negros e negras de ganho, e também de ganhadores ou ganhadeiras. Esses homens e mulheres escravizados contratavam com seus senhores entregar certa quantia diária ou semanal de dinheiro, e tudo que ultrapassasse essa quantia podia embolsar. Os escravos que trabalhassem muito e poupassem muito podiam, após cerca de 9 longos anos, comprar sua liberdade, e muitos assim fizeram. Os negros nascidos no Brasil e por isso chamados crioulos não participaram da revolta, que foi feita exclusivamente por africanos. Por isso, se o levante tivesse sido um sucesso, a Bahia Males seria uma nação controlada pelos africanos, tendo à frente os muçulmanos. E a revolta não foi um levante sem direção, um simples ato de desespero, mas sim um movimento político, no sentido de que tomar o governo constituía um dos principais objetivos dos rebeldes. Apesar de apoiados por africanos não muçulmanos, que também entraram na luta, os Males foram os responsáveis por planejar e mobilizar os rebeldes. O próprio levante foi marcado para acontecer no final do mês sagrado do Ramadã, o mês de jejum dos muçulmanos. Os Males foram para as ruas guerrear usando um abadá branco, espécie de camisolão, tipicamente muçulmano, além de também carregar em volta do pescoço e nos bolsos amuletos proprietores, que também era cópia em papel, de rezas e passagens do Corão dobrada e enfiada em bolsinhas de couro ou pano. Esses amuletos eram confeccionados por mestres muçulmanos, muitos deles líderes da revolta que teriam dado aos seus seguidores suas bênçãos e a certeza da vitória. A maioria do grupo étnico nagôs eram não muçulmanos, e sim devotos dos orixás. Não tinham o costume de fazer exceções no campo muçulmano. Eles usavam os famosos amuletos males, considerados de grande poder protetor. Na fronteira, onde os nagôs, males e filhos de orixás se encontravam como entidades étnicas. Pessoas que falavam a mesma língua tinham histórias comuns. Em muitos casos, haviam obedecido aos mesmos reis africanos. Essas convergências facilitaram a mobilização em 1835 para além das colunas muçulmanas. Os males especificamente tiveram sua origem principalmente em Ilorim, que era uma dependência do reino Oió, que se rebelou sob a liderança de Afonjá. Este homem se aliou aos muçulmanos Haussás, Fulanis e Oriubás contra o Alafim, que era o título do rei de Oió. Essas guerras foram responsáveis pela transformação de milhares dos habitantes locais em prisioneiros, que eram vendidos como escravos aos traficantes do litoral, e daí exportados para a Bahia. Embora a grande maioria dos interrogados em 1835 respondesse que era apenas nago, alguns fizeram questão de ser mais preciosos, indicando também o local específico de onde vinham.
A liberta Edom disse ser da nação Negobá, e outro africano interrogado disse ser ela apenas Bá, significando ser oriunda de Egbá ou Iagbá. O liberto Lobão Machado foi bem claro, era da nação Negoebá, ou seja, de Egbá. A expressão Nago remetia à África descoberta no Brasil, pois só aqui eles se tornariam conhecidos por aquela expressão, enquanto Iejebu, Iegbá, Iagbá, Oió, Ijexá ou Ilexa representavam a África deixada do outro lado do Atlântico. O escravo negro Antônio, do México e carregado de cadeira, resumiu bem a questão quando afirmou: ainda que todos são negros, cada um tem sua terra. Ao deporem sobre o grau de desenvolvimento com o islamismo, muitos interrogados se reportaram às suas experiências africanas. Alguns disseram abertamente que havia recebido instrução islâmica na África, possivelmente em escolas corânicas ou madraças. O escravo Nago Gaspar, preso com grande quantidade de escritos árabes, amuletos, tessubá e etc., disse ter sido ele o autor dos escritos, e que aprenderá o árabe em sua terra. Ele leu trechos do que havia escrito, embora dissesse não saber traduzir para o português. Observamos em todas essas declarações as lembranças de uma educação muçulmana na África. Às vezes lembranças de quando estes escravos ainda eram pequenos. Isso acontecia mesmo no caso dos nagos, que vinham de um lugar onde o islamismo era adotado pela minoria, ao contrário do país Hausa, onde a religião estava fixada há tempos. Outras tradições islâmicas também atravessaram o Atlântico, como o uso do amuleto. O liberto Lobão Machado, quando preso, levava diversos amuletos protetores em volta do pescoço. Questionando para que usava aquilo, disse ser para proteger contra o vento. Provavelmente referia-se ao Jin ou Anjonu, espécie de espíritos males. Outros interrogados responderam mesmo que os amuletos eram para proteger o vento, pela quantidade de amuletos apreendidos pela polícia em 1835. Muita gente se protegia dessa forma contra os espíritos malignos. Os escravos Hausa, Antônio acima mencionado, usava a educação muçulmana recebida em sua terra para escrever amuletos, que vendia por um bom preço. Africanos que também desejavam se proteger dessas formas espirituais que haviam acompanhado os africanos no Novo Mundo. Nem todos os africanos muçulmanos existentes na Bahia em 1835 participaram da revolta. As autoridades, porém, usaram a posse de papéis males como prova de rebeldia e, por isso, muitos inocentes foram presos e condenados. Os males receberam diversos tipos de sentença. Foram elas prisão simples, prisão com trabalho, açoite, morte e deportação para a África. Esta última pena foi atribuída a muitos libertos, presos como suspeito, os quais nenhuma prova de absorvidos. Foram expulsos do país. A pena de açoites variava de 300 até 1.200 chicotadas, que foram distribuídas ao longo de vários dias. O idoso e pacífico Licutã foi sentenciado a 1.200 chibatadas. A pena de morte foi imposta no início a 11 acusados, mas depois 12 deles conseguiram sua comutação. 4 no final executados. Todos 4 foram executados por um pelotão de fuzilamento no campo da Polvara, no dia 14 de maio de 1835, e esse foi o fim de um dos episódios mais empolgantes da resistência escrava no Brasil.